Livro de Marcos, capítulo 12, a partir do verso 28. Há um ensinamento para nós. Diz o texto: chegando um dos doutores da lei, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera dito bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Disse Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Disse-lhe o doutor da lei: muito bem, mestre, e com verdade disseste que Ele é o único e não há outro senão Ele, e que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus, vendo que ele havia dito sabiamente, falou: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Amém? Neste capítulo 12, Jesus ensina algumas coisas. Algumas pessoas ali perguntavam a Jesus, faziam algumas perguntas a ele, querendo fazer um teste com ele, testando Jesus. Logo no comecinho, aí no capítulo 12 também, é uma questão que fala sobre o dinheiro, sobre os pagamentos, sobre as taxas. E perguntam para Jesus se era lícito pagar as taxas, impostos. É lícito, é certo? Devemos pagar ou não? Querendo testá-lo, porque se ele dissesse que sim, tinha que pagar, o povo ficaria contra Jesus. Se ele dissesse que não, o Estado, o governo, ficaria contra Jesus. Jesus, sabiamente, como sempre, responde: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. O que é do homem é do homem, mas o que é do Senhor é do Senhor. E Jesus ensina aquelas pessoas, aqueles homens. Outra pergunta que fazem sobre ele, na dúvida, era sobre a volta dos mortos, sobre a ressurreição. Surgiu uma questão, perguntaram para Jesus: se um homem casou e ele morre, e na lei de Moisés, o defunto, ele perdia a sua vida e a esposa dele ficava para o parente mais próximo, irmão. E perguntaram a ele se na volta deste marido, com quem ficaria a esposa? Perguntando eles para Jesus. E Jesus diz para eles que o Deus que nós servimos não era Deus de mortos, mas Deus de vivo. E Cristo disse para eles que quando eles voltassem à vida, quando voltassem a viver novamente, lá no céu, seríamos como anjos, e lá nós não vamos nos preocupar com casamentos ou se darem casamentos. Vamos estar ocupados com outra coisa: louvar o nome do Senhor. E surge também esta pergunta para Jesus: qual é o maior mandamento? Ou qual é o principal dos mandamentos? E Jesus responde como lemos. Talvez, como eu disse, como foi dito o texto aqui, o tema da festa infantil, aquilo que nos é ensinado, nós temos que guardar. E aquilo que nós guardamos, levamos para a nossa vida toda. E a palavra de Deus, como eu disse, ela nos ensina a guardarmos os mandamentos de Deus, a vontade de Deus. Neste texto aqui que nós lemos, quando é feita essa pergunta para Jesus, Jesus traz, ensina para aqueles homens e para nós quais eram os principais, ou o principal. Nesta segunda-feira vai haver um feriado aqui.
e a cidade para, Recife para. A festa de Senhora do Carmo. As pessoas param, a cidade para, o governo faz questão de dar o feriado, porque como foi cantado aqui, nós servimos a um Deus que nos ouve, servimos a um Deus que faz os milagres das nossas vidas, servimos a um Deus que se mexe, que anda, que caminha, servimos a um Deus que é grande e que é criador de todas as coisas. Mas o mundo está dando ouvido a outro ensinamento. Servem, adoram, param para ver uma imagem que não anda, que não fala, que não escuta, mas adoram a ela, adoram a esta imagem, adoram a uma estátua, adoram a uma criação de um homem. E o meu e o teu Deus, Ele não é criado por mão de homens. O meu e o teu Deus, Ele é Senhor dos senhores. Ele fez tudo e Ele faz tudo. Mas Cristo ensina para este homem e para nós que nós precisamos amar a este Deus acima de todas as coisas. Cristo, Ele cita Deuteronômio, eu peço a você que abra por favor, Deuteronômio capítulo 6. Cristo, Ele cita a lei, já que o perguntam da lei, Ele cita a lei naquele momento. Deuteronômio capítulo 6, a partir do verso 1, diz assim o texto: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e entenda e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel. Como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te digo estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Amém? Até aí. O que for ligado no céu, na terra, será ligado no céu. Vimos aqui que o ensinamento é para que esses mandamentos passassem de pai para filho, como o culto da família. O que nós temos passado para os nossos filhos, o que nós temos passado para nós, e os filhos vendo em nós, eles veem e querem viver como nós vivemos, aprendem de nós. Foi dito aqui que nesses 3 dias, eu acredito que não se mexeu em celular, né? No infantil, na festa infantil. Esqueceu-se, porque criança hoje pensa só nisso: celular, brinquedos que mexam com a net, internet. E poucos, nós pais estamos nos preocupando em, como diz o texto, inculcar, ensinar, mostrar aos filhos o que deve ser feito de verdade. Quais são os mandamentos? Deus ele faz
uma soma, resume em 2 mandamentos, mas sabemos que são vários. Mas nesses 2 eu pergunto para mim, para nós, temos ensinado, temos inculcado, temos feito como a palavra diz, vivido esses mandamentos e querendo ensiná-los, como pais que somos, como família que somos. Perguntam para Jesus, qual é o principal mandamento? E Cristo responde mediante a lei. A lei diz que é amar a Deus acima de todas as coisas, com a nossa força, com o nosso entendimento, com o nosso vigor, com a nossa mente, com o coração, em verdade, amar a Deus sobre, acima de todas as coisas. Quando fazemos isso, mostramos que Deus, Ele é muito, mas muito importante do que qualquer coisa. Quando agimos, quando fazemos isso, mostramos às pessoas e aos nossos filhos, ensinando a ele. Há um ditado que diz, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. O crente não pode viver assim. Faça o que eu digo, porque eu faço o que eu digo. Nós somos exemplo. A palavra de Deus, ela traz para nós isto. Somos exemplo. E Ele diz aqui para nós inculcarmos isso, andarmos pensando nisso, que nós possamos ter este mandamento ou estes como marca em nós. A igreja do Senhor precisa ter esta marca: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O pastor falou aqui no texto, quando falamos de dízimos e de ofertas, que também serve para ajudar aquele que precisa, ao necessitado. E como é bom ajudar, além de, como o nosso pastor disse, além de termos, porque Deus nos deu, além disso, irmãos, ajudar alguém que precisa alegra o nosso coração. Ajudar alguém que não tem o que comer e nós chegamos para ele com um prato ou com uma comida para que ele faça, alegra o nosso coração. Chegar para alguém que não tem uma veste, está passando necessidades, e nós vamos lá fazer algo por ele e por ela, alegra o nosso coração. E amar a Deus também nos conduz a isso, a sermos melhores cada dia. Perguntam para Jesus qual é o principal mandamento. Talvez essa pergunta venha até nós nessa noite. Talvez essa pergunta bata em nós, perguntando qual é para nós o principal mandamento, ou os principais. O que temos feito, quais as atitudes que temos tomado como família, como pais. Como eu disse hoje, eu me vejo às vezes fazendo atitudes que meu pai me ensinou. Algumas coisas não eram boas, então eu não faço, porque ele não era um homem que servia a Deus e fazia muita coisa que não era boa. Mas essas coisas, como nós temos visto, aprendido, eu guardo o que é bom, e o que não, eu lanço fora. Reter o que é bom, o que não, jogamos fora. E o ensinamento de Deus quer de mim agir de maneira boa, agir de maneira correta, agir de maneira de quem de fato ama ao Senhor. E os ensinamentos meus, da palavra para mim e de mim para os meus filhos, tem que ser esse ou esses: ame a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Pergunto para mim, pergunto para nós pais, quando a gente vê os filhos aqui, é tão bom ver os nossos filhos na casa do Senhor, é tão bom ver os nossos filhos servindo ao Senhor, caminhando neste caminho, é tão bom. Mas os pais, não sei se aqui um dos filhos não estão na casa do Senhor, estão no mundo, estão fazendo as suas próprias vontades, andando pelos seus próprios caminhos. E às vezes eu pergunto para mim, porque eu tenho um desses, que acha que já é dono do seu próprio nariz, que acha que já manda em si, que agora o conselho do pai, o conselho da mãe não serve, ficou para trás, ficou careta.
onde o conselho do pai e o conselho da mãe é: ame a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. A palavra de Deus, ela não fica velha. A palavra de Deus, ela não tem prazo de validade. Ela é de eternidade a eternidade. O nosso ensinamento tem que ser sempre esse. A nossa conduta tem que ser sempre essa: falar e viver. Dizer aos nossos filhos, dizer aos nossos amigos, dizer aos nossos amigos, vizinhos, parentes, a nós: precisamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Que palavra nesta noite Deus colocou no meu coração para trazer para nós? Às vezes eu pergunto para Deus, aleluia, às vezes eu quero pedir a Deus para que Ele abra os meus olhos na palavra do Senhor. Eu já acho que já comentei isso aqui, para que eu veja o doce da Bíblia, o doce da palavra do Senhor. Mas Deus, Ele sempre me conduz, Ele sempre me dá a direção de trazer algo para nós, onde nós precisamos melhorar a cada dia. Orando ao Senhor, Ele me confirmou no meu coração, e quando foi dito o tema aqui infantil, digo: Senhor, obrigado, porque aquilo que for ligado na terra será ligado nos céus. A partir do momento que nós andarmos, fazermos, ligarmos a palavra de Deus no nosso coração, como o texto aqui diz, andando, ao caminhar, ao deitar, essa palavra ela venha incomodar a nós de fato, mexer com o nosso interior, mostrar para mim e para você quem nós somos e o que nós somos. Nós somos a igreja do Senhor, nós somos o povo escolhido por Ele, a igreja que vai morar nos céus. Nós somos esse povo e precisamos mostrar que nós somos. Precisamos mostrar ao mundo que este amor está em nós, que este Deus que nós cantamos, louvamos, pregamos a sua palavra, anunciamos a sua palavra, esse Deus de fato está em nós, habita em nós, pela nossa atitude ou pelas nossas atitudes. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus acima de tudo, de tudo. Certa vez o nosso pastor disse aqui algo e eu fiquei meio que até a esposa, se tivermos que fazer uma escolha entre a esposa e Deus, é Deus, né, pastor? É Deus. Se tivermos de fazer uma escolha entre o emprego e Deus, é Deus, porque nós servimos a um Deus que supre as nossas necessidades. Se tivermos que decidir, seja qualquer coisa que for, entre isto ou Deus, Deus ganha sempre, igreja, sempre, porque em primeiro lugar, amar a Ele, em primeiro lugar, andar de acordo com este amor, de acordo com esta vontade, com esse desejo que tem que bradar em nossos corações: Deus em primeiro lugar. A minha vida é dele, o meu caminhar é dele, as palavras que saem da minha boca são dele, a minha vida por inteira pertence a este Deus, porque eu o amo primeiramente. E quando eu amo a Deus, esta palavra me conduz a amar o meu próximo, porque o texto bíblico diz que como é que eu amo a Deus? Digo que amo a Deus e não amo o meu próximo. Como eu amo a Deus que não vejo e digo que amo o próximo que vejo? Eu tenho que amar a Deus e amar o meu próximo como eu amo a Deus também, porque ninguém quer mal a si mesmo, ninguém quer o mal para si, ninguém deseja o mal para si. Então eu não posso desejar o mal para o meu irmão, para a minha irmã, porque eu amo a Ele como a mim mesmo. Perguntam para Jesus, e este homem, quando Jesus fala com ele, este homem, ao perguntar a Jesus, e ele
Interessante que ele repete aquilo que Jesus diz. Quando ele diz: Mestre, o Senhor falou a verdade. De fato, este é o principal mandamento. Este é amar a Deus e ao próximo. E quando o texto diz que Jesus, o vendo, que ele falou aquilo, e com certeza Jesus conhecia aquele homem, conhecia o coração daquele homem, Jesus diz: não estás longe do reino de Deus. Porque para estar no reino de Deus, para fazer parte do reino de Deus, eu tenho que amar a Deus acima de todas as coisas e ao meu próximo como a mim mesmo. Este é o caminho, igreja. Este é o caminho. O segredo, se há um segredo, é amar ao Senhor, é amar ao meu próximo, é dizer e viver, é ensinar aos nossos filhos isso, em ação, em atitude, é ensinar ao amigo, digo novamente, aos parentes que estão próximos de nós, porque nós somos, como a Bíblia diz, rodeados por uma testemunha, por uma nuvem de testemunha, que nós precisamos não apenas falar, mas precisamos viver esta palavra. Amar a Deus, parece que se repete. Há um certo pastor, pregava toda vez que ele ia pregar, o texto dele sempre era João 3,16. Todas as vezes que ele ia pregar, sempre o mesmo tema, João 3,16. E certa vez perguntaram a ele o porquê. Pastor, por que o senhor só prega neste tema, apenas nesse tema? E ele disse simplesmente: enquanto nós não entendermos este tema, o restante da Bíblia nós não vamos entender. Enquanto nós não entendermos este amor, e parece que se repete, inculcar, devemos amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus, como o próprio texto diz, de coração, de alma, de entendimento e de força. De coração, fala dos nossos sentimentos. De alma, fala de vida. O entendimento fala de mente. E força, fala de energia, fala de esforço. Precisamos, igreja, de fato, mostrar a Deus o nosso maior sentimento, o amor. Precisamos de fato entregar a Deus cada dia mais a nossa vida, porque a qual falamos nossa vida, mas na verdade não é nossa, é dele. Amém? Falamos muitas vezes: eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então a minha vida, quando eu digo minha, ela não me pertence mais, ela é de Deus, porque eu o amo acima de todas as coisas. Quando a Bíblia fala de amá-lo com todo o entendimento, a Bíblia fala de mente. E é um texto onde nós conhecemos, Romanos capítulo 12, você não precisa abrir. E Paulo, ele faz um apelo, quando ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amar a Deus com o nosso entendimento, com a nossa mente. Vimos ao culto, vimos à igreja louvar ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso, aquele que eu amo acima de todas as coisas, aquele que eu sirvo de coração, aquele que eu sirvo com amor, aquele que eu me dou em todos os momentos. Vimos ao culto fazer e trazer o nosso culto racional, entendendo o porquê estamos aqui, entendendo o valor do momento de estarmos aqui, entendendo que o Deus que está presente neste lugar, Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor, entendendo que Ele é Senhor dos senhores e que não há outro. Quando eu amo com entendimento, eu venho louvar ao Senhor, como o Salmo diz: alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor, porque lá eu vou louvar ao Deus que eu amo. Aleluias. Quando a Bíblia diz que eu tenho que amar a Deus com toda a minha força,
com toda a minha energia, com todo o meu esforço, dando o meu máximo, dando o melhor que eu tenho, dando a minha vida por inteira neste amor pelo Senhor. Nós precisamos entender, nós precisamos viver, porque Cristo trouxe isso para nós. Quais são o meu e o teu, o mandamento que eu me agarro, o mandamento que você se agarra, o que nos conduz, o que nos leva ao Senhor? O que eu desejo, o que nós como pais, digo novamente, temos ensinado, mostrado. Nesses dias a TV tem ensinado coisas terríveis, coisas que não são boas, e os pais às vezes permitem que as crianças, que os filhos assistam, para depois mostrar a eles, ou talvez tirar suas dúvidas. Mas melhor seria nem deixá-los ver, melhor seria nem deixá-los assistirem tantas coisas que não vale a pena. Mas às vezes nós ficamos de fora, omissos, e isto vai ser pesado sobre nós. O ensinamento que nós temos trazido, o ensinamento que nós temos levado. Precisamos amar a Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Como eu disse, esta palavra ela traz para nós esse compromisso, esta responsabilidade para nós, para o mundo, porque Deus ele não vai apenas cobrar de nós evangélicos, mas de todo aquele, porque Ele criou a cada um. Ele criou, e a Bíblia fala para nós, a palavra dele fala para nós, que Ele amou o mundo, Ele amou todas as pessoas, e Ele deseja que todas as pessoas também o amem, que todas as pessoas também entendam que só Ele é Deus, que só Ele é Senhor, que, como foi dito aqui, sim, Ele nos ouve, sim, Ele faz milagres, sim, Ele ajuda a cada um de nós. É o único que pode fazer. É um Deus que tem mãos, é um Deus que tem pés, é um Deus soberano. É o meu e o teu Deus. Este sim é único. E Ele pede, Ele dá uma ordem, que só a Ele, só a este Deus nós devemos adorar, só a este Deus devemos prestar culto, só a este Deus devemos dar o melhor que nós temos. Este Deus maravilhoso, que tem tratado de nós, que tem cuidado de nós, que tem falado comigo e contigo, aquele Deus, o Deus que está sempre perto de mim e de você. Momentos difíceis que se levantam contra nós, momentos terríveis que se levantam, mas Ele está do meu lado e do teu lado, dizendo: eu estou aqui, eu estou contigo. Este é o Deus ao qual nós precisamos amar acima de todas as coisas. Digo novamente, parece que se repete, parece repetitivo, mas precisamos inculcar isso, precisamos guardar isto no nosso coração. Amar ao Senhor acima de todas as coisas. Oh, igreja, como eu disse, às vezes eu peço ao Senhor para que Ele venha, como foi cantado aqui, descer os céus, abrir os céus, e nós possamos sentir a sua glória de fato. E quando nós sentimos, quando nós presenciamos, porque eu sempre digo, saber que Ele está aqui é bom, mas sentir a sua presença é melhor. E quando nós sentimos a sua presença maravilhosa, é que nós queremos mais e mais. Mas este mais que nós queremos também traz para nós um compromisso em amá-lo mais ainda, em viver os seus mandamentos melhor a cada dia, em obedecê-los, não apenas um, não apenas dois, mas no possível todos eles. E destes todos, resumido em dois aqui para nós, resumido em dois, para que nós possamos de repente guardar com mais facilidade em nossos corações, para que nós possamos, como diz o texto, andar pensando neles, deitar-se pensando neles, acordar pensando neles. Eu preciso amar a Deus acima de todas as coisas, com a minha vida, com os meus esforços, com tudo o que eu tenho.
Eu preciso amar a Deus e esquecer o mundo. Eu preciso amar a Deus e esquecer as coisas. Eu preciso amar a Deus. Aleluias. Em verdade e de verdade. Dou graças a Deus. Dou graças a Deus. Porque assim como nosso pastor comentou há pouco, essa igreja ela não ensina aquilo que não está na Bíblia. Muitas pessoas, muitas igrejas estão ensinando coisas a quanto ao dízimo, a quanto a tantas coisas que não estão na Bíblia, que não são fatos bíblicos. E essa igreja tem pedido, essa igreja tem ensinado, essa igreja tem colocado diante de nós a palavra do Senhor pura e sadia. Essa igreja tem mostrado para nós que eu preciso sim viver uma vida digna da igreja do Senhor, viver uma vida de conduta quanto à igreja do Senhor, porque a palavra do crente, ela é sim, sim, não, não. Eu preciso amar a Deus acima de todas as coisas. Me desculpem estar repetindo isso, mas no meu coração brada este desejo. Eu preciso, a igreja precisa, nós precisamos entender. Perguntam para Jesus e sabiamente ele responde: o principal mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Que bom que ele dá para mim essa condição, que bom que ele dá para nós esta condição de amá-lo, de adorá-lo, de servi-lo, porque como Cristo disse, não fomos nós que o escolhemos, mas ele nos escolheu para amá-lo, ele nos escolheu para servi-lo, ele nos escolheu para sermos a igreja dele, ele nos escolheu para sermos santuário do seu Espírito Santo, ele nos escolheu para estarmos aqui louvando e engrandecendo o seu nome, ele nos escolheu para anunciar estes mandamentos, ele nos escolheu, igreja, para fazer a sua vontade, ele nos escolheu para estarmos diante dele, ele nos escolheu para cantarmos, como foi cantado aqui, cantarmos um dia lá no céu, com os anjos dizendo: santo é o Senhor dos exércitos. Ele nos escolheu, ele nos escolheu. É uma honra para nós sermos escolhidos por ele, para fazer a sua vontade, para cumprir os seus mandamentos. Por isso ele diz: ouve, ó Israel. Israel somos nós. Ouve, ó Israel. O Senhor é o único. O Senhor é o único. E Ele merece ser amado. Ele merece ser adorado. Ele merece ser engrandecido. Ele merece o meu e o teu melhor. Que o nosso Deus continue nos abençoando. Que o nosso Deus continue tratando de nós. Que o nosso Deus continue falando comigo e contigo. E que nós possamos aprender a amar esse Deus mais e mais. Que nós possamos entender que este Deus, Ele é maravilhoso, Ele é sublime, Ele é tremendo, Ele é o único Senhor das nossas vidas. Amém?